Israel viviam uma guerra, né, com os sirianos, né? A partir do momento que eles começaram a desviar seus caminhos do Senhor, né? Ele levantou esse senhor Naamã, que veio a vencer a guerra, né? Veio a vencer ao povo de Israel, o reino de Israel. Porque era um povo que naquele momento eles perderam o temor ao Senhor, perderam a sua fé, começaram a idolatrar os deuses, né? Deuses falsos, começaram a cultuar, começaram a ter idolatria, e isso não era da agrado do Senhor. E isso, o Senhor permitiu que Naamã viesse vencer a guerra, né? Ele foi levantado em Síria para vencer essa guerra contra Israel. E por isso ele foi de agrado àquele rei, o rei da Síria. Amém? Mas assim, aqui fala na Bíblia que ele tinha virtude. Ele era um homem valoroso, ele era um homem que vencia as guerras, ele era um homem valente, mas porém ele era leproso, né? E aí eu convido a vocês a estar aqui comigo, né, fazendo essa leitura, esse estudo. Naamã era um homem que venceu as guerras, né, vencia tudo, mas ele tinha uma guerra interna dentro dele, né, que era a lepra. E essa guerra ele não podia vencer, né? Ele era um homem que tinha virtude, ele era um homem que venceu ali a guerra contra Israel, mas ele era um homem que não venceu a guerra interna que estava dentro dele. Então, assim, mas o Deus a que nós servimos, ele vence a guerra externa e ele também vence a guerra interna. As nossas guerras que nós não podemos lutar é aquela guerra da depressão, é aquela guerra da opressão espiritual, é aquela guerra psicomática, né, que nos toma para fazer uma coisa louca, né? Essa semana vimos, não sei se vocês acompanharam, o rapaz que foi tomado pela loucura e matou a pastora dentro da igreja. O homem estava possuído, né? Matou a mãe do cantor que era gospel. Então, assim, o que leva o homem a fazer uma loucura dessa? Ele está possuído pelo que nada presta. Então, Naamã, ele venceu tudo. Venceu as guerras, tudo que ele era. Ele era um homem que tinha um posto, ele era um homem que tinha um cargo ali perante ao reino da Síria, porque ele era um homem que era muito respeitoso por causa das suas guerras que ele vencia. Mas a guerra interna, ele não podia vencer. Amém? E aí, o que acontece? Nisso, tinha uma menina na casa dele, né, que era a tua serva, mas era uma menina da descendência de Israel. A menina, aqui que me chama a atenção, diz a Bíblia assim, e disse esta senhora, tomara que o Senhor estivesse diante do profeta, que em Samaria ele o restauraria sua lepra. Essa menina, meus amados, eu fico pensando assim, ela foi lá para a casa de Naamã, ela já não tinha mais pais, ela já não tinha mais ninguém. Ela estava vivendo no deserto dela ali sozinha. Mas ela foi usada pelo Senhor para levar uma palavra de profecia a Naamã, né? Que era a cura, né? Ela acreditava na fé que ela tinha em Deus. Ela estava ali presa em cativeiro na casa de Naamã. Mas, porém, pela fé, o espírito dela estava liberto. Porque ela acreditava no Senhor, ela acreditava nos feitos que Eliseu tinha feito, juntamente com Elias no passado, as maravilhas que o Senhor tinha colocado para ele fazer. Amém? Então, ela foi usada pelo Senhor para lançar aquela palavra, né? Ela foi usada dizendo a ele que tomara, né? Que chegasse ao conhecimento de Eliseu, ele poderia dar cura daquela lepra em Naamã. Amém? E aí, vamos dar a seguinte leitura. Vamos seguir a leitura dizendo assim, no versículo 4. Então, entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10.000 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para me mandar e para matar e para verificar, para que envie este a mim.
para restaurar o homem da sua lepra, pelo que deveras notai-vos, persuaveis que busca a ocasião contra mim. O que o rei está? O que essa passagem quer dizer? A partir do momento que Naamã soube da cura, que ele podia ser curado pelo profeta, ele não hesitou, né? E um detalhe aqui, meus amados, que ele não era crente, ele não servia a Deus, ele cultuava outros deuses, ele tinha a sua cultura, ele tinha a sua fé, mas não era em Deus. Mas ele, a partir do momento que ele ouviu a palavra daquela menina, que ele poderia ser curado pelo profeta Eliseu, ele prontamente não hesitou, e dali ele foi à casa do rei comunicar, né? E o rei disse que escreveria uma carta ao rei de Israel, dizendo que Naamã ia lá para ser curado. Quando ele chegou lá, e o rei perguntou: quem sou eu, né? Sou por acaso Deus, que mata, que vivifica, né? E aí, nesse momento, Eliseu ficou sabendo, né? Da ida de Naamã até o rei, e disse: traz ele à minha casa, que aqui eu mostrarei quem é o profeta e quem é Israel, né? Então, assim, ele foi na casa do rei de Israel, mas lá o profeta Eliseu não estava. Por que lá o profeta Eliseu não estava? Porque os profetas que estavam na casa do rei de Israel eram profetas que cultuavam outros deuses, era o profeta que fazia a vontade do rei. Então, Eliseu não fazia a vontade do rei, ele fazia a vontade de Deus, né? Ele era usado para fazer a vontade de Deus, as maravilhas de Deus, não a vontade do rei. Aleluia. Então, aqui eu quero dar a você, é um exemplo, né, que eu quero trazer a vocês o seguinte, que independente de qualquer situação que a gente esteja, né, que a gente não deve estar nem desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas sim estar cultuando ao nosso verdadeiro Deus, né? Porque é isso que mostra, né? Foi isso que foi aqui levantado. Essa passagem tem um ensino assim muito profundo para a gente. E aí diz o seguinte no versículo 6, versículo 8, que fala assim: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá quem é o profeta de Israel. Ele vai saber, Naamã vai saber quem é o profeta de Israel, apesar de toda aquela situação tensa, porque realmente vivia um conflito, né? E quando Naamã, ele foi na casa do profeta, ele foi na casa do rei, ele rasgou as suas vestes, porque ele realmente não tinha poder, ele não tinha força para fazer nada ali, para Naamã ser curado da lepra, né? E aí ele esperou também, porque estava um clima tão tenso, amados, ali, que qualquer coisa era motivo de guerra. Então, assim, ele achou que a partir daquele momento que ele não poderia curar Naamã poderia estar levantando ele como uma guerra, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, trazendo para o dia de hoje, somos tomados por guerras internas, né? Somos tomados pelo cotidiano, e aí, por estarmos com essa guerra interna, a gente olha para as pessoas e acha que qualquer coisa é motivo de briga, qualquer coisa é motivo de conflito, não é assim? Quer ver uma coisa? Quando a gente está tão inflamado com qualquer situação, uma pessoa na rede social faz uma postagem, que é do nosso conhecimento, e a pessoa chega assim e fala assim: isso aqui é para me atacar. A pessoa está tão inflamada, né, com a guerra interna dentro de si, e aí fala isso aqui é para me atacar, isso aqui é para me desafiar, não é assim? Então, o que acontece? A gente tem que ter cuidado, né, com as nossas guerras internas, que na verdade a gente não tem que ter guerra interna, porque as nossas guerras, tanto interna quanto externa, quem peleja é o nosso Senhor Jesus. É Ele que peleja nossas guerras, é Ele que provê a nossa vitória, é Ele que opera nas nossas vidas, é Ele que faz o impossível agir. Amém? Glória, glória. E aí, seguindo a leitura, no versículo 9, vem assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Meus amados, eu imagino assim, né? Que o cara, né? Era o cara. Naamã era um soldado respeitado, valoroso, né? Ele era o cara, ele tinha riqueza, ele tinha ali mantimento, ele tinha ouro, e ele foi imediatamente para a casa do Eliseu
com toda aquela oferta que ele tinha atrás da cura dele, que ele achando na cabeça dele que a cura dele poderia ser paga com aquela oferta, né? E aí Eliseu dá uma resposta, né? Eliseu chega assim, pega o servo dele, não dá nem importância, diz ao servo dele, diga a ele, mande ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Aí, meus amados, eu chamo vocês para a realidade dizendo o seguinte: não importa o carro que a pessoa esteja, não importa a excelência que a pessoa esteja, pois quem manda no reino de Deus é Deus. Quem manda, o Senhor dos Senhores, é o Senhor. A pessoa pode ter um cargo importante, a pessoa pode ser um presidente, pode ser um governador, mas quem manda na casa do Senhor é o Senhor. Não importa que cargo a pessoa exerça, ele pode ter um brasão, ele pode ter vários colares, mas quem manda ali na casa do Senhor é o Senhor, né? E ali, Eliseu, ele nem se compadeceu diante de tudo aquilo que Naamã estava levando para ele ser ofertado, porque ele foi com o intuito ali de estar comprando, na verdade, a bênção. Outra coisa, às vezes os irmãos chegam na casa do Senhor procurando só